Muito bom. Vamos ver se a Jane entra certinho. Já coloquei ela. Ah, viu? Deu tudo Não certo. quis entrar o iPad, nem o computador. Ah, então, esses detalhes são importantes. Eu estou começando a achar que live funciona muito melhor no próprio celular. Qualquer Nem outra. dá que você está online, mas não aparece Na nada. verdade, eu acho o seguinte: talvez o que pode ter acontecido é uma desatualização do aplicativo no iPad. Então, se no iPad não está o aplicativo, a última atualização do Instagram, por exemplo, ele altera mesmo a. Não consegue, você não tem. Eu tentei reinstalar agora, mas não quis. Então É, vamos de celular. mas tudo bem, importa que deu certo, estamos aqui, não Juntas. é? Sim. Isso que é importante. Bom, eu gosto de começar a live sempre me apresentando, porque se chegar pessoas que estão pela primeira vez aqui participando, vão poder saber, né, direito o que está acontecendo. Então, eu sou a Larissa, eu sou a responsável pela Escola no G aqui no Brasil. E a gente vem fazendo agora algumas lives, já faz algum tempo. E essa semana agora, essa primeira semana de julho, a gente começou a fazer 2 por semana. Uma à noite, na terça-feira, às 9 horas. E a outra, essa já está ficando tradicional, que é de sexta às 11 da manhã. Então, se você está chegando pela primeira vez por aqui, é sempre importante saber desses 2 horários que a gente vai estar online aí para conversar. E a gente sempre faz, né? Eu sempre faço uma live com tema, uma temática, né? Que tenha o fundo aí da live. A gente vai conversar em cima de um tema. E o tema de hoje, especificamente, é um tema que eu acho importante, ele pode até parecer aparentemente que não, mas eu acho importante porque, na verdade, é um tema que diferencia bastante, né, a visão da auriculoterapia francesa. Então, a grande maioria dos alunos que eu já tive, eles chegam com a impressão, né, Jane, que a auriculoterapia tem a ver alguma coisa, ou que ela tenha uma origem, ou que ela tenha alguma relação com a medicina chinesa, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, principalmente, existe, né, uma divulgação muito maior da vertente, né, da vertente chinesa, que eu digo assim, da especialidade que ela tomou dentro da medicina chinesa. Então, a grande maioria das pessoas, dos profissionais que fazem uma especialização, né, em medicina chinesa, em acupuntura, eles vão ter dentro dessa formação a especialidade, né, da auriculoterapia chinesa, que eu gosto muito mais do nome acupuntura auricular, e eventualmente não são todas as escolas, algumas escolas no Brasil de medicina chinesa também encaixam em um final de semana a outra, entre aspas, auriculoterapia, que é a auriculoterapia francesa. Só que o que acontece? Que é algo bem, é um paradigma, né? Que eu quero muito trabalhar e que eu quero muito deixar isso claro. Como a grande maioria dos profissionais aprendem a auriculoterapia dentro de um curso de medicina chinesa, fica-se com a impressão que a auriculoterapia é derivada da medicina chinesa. E ela não é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que também é importante salientar é que muitos dos profissionais que fizeram a medicina chinesa e que não tiveram uma noção de auriculoterapia francesa dentro do curso, eles saem achando que a auriculoterapia é chinesa e que só existe a chinesa. Então, esses profissionais, no meu ponto de vista, é os que eu mais gostaria de atingir, né? De trazer esse novo conceito, que para eles é novo, na verdade,
essa nova razão, né, de que a auriculoterapia ela não é da medicina chinesa, para começo de conversa, ela não se originou na medicina chinesa, muito pelo contrário, ela se originou das mãos de um médico. Posteriormente é que os profissionais da época da década de 50 utilizaram essa técnica adaptada à teoria da medicina chinesa, até porque na época que isso aconteceu, não sei se você sabe, Jane, a China estava saindo de uma influência do Mao Tse-tung e da revolução, né, comunista e tudo mais. E o Mao Tse-tung ele tinha proibido o exercício da medicina chinesa durante um bom período da China. Por quê? Porque as pessoas não tinham o direito de mostrar o corpo, tinha um monte de questão. Então, quando chegou essa teoria, onde você podia exercer, adaptar, usar agulha, né, num pedaço do corpo super acessível, que não precisava tirar roupa, que não precisava fazer nada, foi uma solução muito importante para a época, né, na China. E aí, a partir daí, criou-se a história toda que a gente vem falando e que eu vou continuar falando, porque eu acho que esse ponto de diferenciar uma coisa da outra é essencial para quem está interessado e quer aprender um pouco de auriculoterapia francesa. O primeiro passo é você saber que ela não tem relação nenhuma com a medicina chinesa, né? E aí eu pensei em colocar essa temática, né, de auriculoterapia é só para acupunturista, porque tem gente que pensa assim, inclusive eu já tive alunos que chegaram pensando assim, e eu resolvi chamar você, Jane, porque você é uma das, né, eu tenho vários, mas você é uma das alunas que não tem formação em medicina chinesa, não é acupunturista, não veio desse conceito, né, que eu estou falando. E aí eu acho que vale a pena para os outros profissionais que estão nos assistindo, né, ter um ponto de vista de como você chegou, qual a relação, qual é a utilidade que você dá hoje, né, para o conceito que você aprendeu, como é que você encaixa na vida que você tem. Então, antes, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse e falasse da sua experiência, né, de vida como profissional, que você tem uma experiência muito rica, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, eu sou físio só há 40 anos. Há Então, 40 anos. há 40 anos é bastante tempo. Eu sou formada pela USP, tenho uma especialização em neurologia aplicada a físio na USP também. Trabalhei alguns anos no Einstein, lá no começo das fisioterapias do Einstein, onde ainda era fisioterapia motora. Foi um período muito bom, onde deu para aprender muita coisa em relação a neuro, que era o que a maioria dos pacientes adulto neuro lá. Na fisioterapia clássica, que foi a minha formação na época, a maioria, tudo era muito sem graça e muito chato, muito monótono. Então começou um pouco essa busca por terapias manuais, mas na época era tudo muito mais difícil para a gente ter acesso. Chegou o RPG, que foi uma portinha que abriu para uma visão geral do paciente, né? Que a gente tinha tudo muito segmentado. Só que, assim, muito estático, do meu ponto de vista. Então, também eu não fiquei satisfeita. Aí eu comecei a procurar outros caminhos. Eu tive com o Ivaldo Bertasso bastante tempo estudando. Ah, que legal, não sabia. Bastante tempo, muito tempo estudando nos cursos dele, nas aulas dele. E através desse trabalho, acabei indo para a França fazer o curso com Madame Godelive, das cadeias musculares, que foi uma coisa assim fantástica, uma abertura. Ela também ligada à homeopatia, ligada a meridiano, ligada à parte chinesa e dos meridianos, mas foi muito interessante, muito bom. E a partir daí começa... Quando foi isso, Jane? Em 94 e 96 que eu fui para a França para fazer. Que legal. Que foi com ela, né? Graças a Deus deu para pegar. Infelizmente ela nos deixou, né? Mas ela deixou um legado enorme, maravilhoso aí para a gente.
E aí, depois disso, eu fiz soie, fiz algumas técnicas manuais, aí cheguei na crânio-sacral. Num dos módulos da crânio-sacral, eu encontrei a Larissa, que a gente ficou no mesmo quarto e ela me tratou com emergência nas minhas cólicas renais. É verdade. Não sei se você lembra. Mas daí já ficou uma certa curiosidade nesse trabalho diferente da auriculoterapia chinesa, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Fiz a formação da terapia A crânio-sacral. francesa, né? Na francesa. A auriculoterapia francesa. É, que você falou chinesa. Não, desculpa. Não, a francesa. Não, a francesa. E aí, terminei a formação de crânio-sacral, até agora os níveis avançados. Sou terapeuta crânio-sacral aí com a formação. E junto eu comecei Barral, nessa época. Então, os cursos do Jean-Pierre Barral também é uma coisa assim que, para mim, muito marcante. Eu acho que hoje é o que domina no meu trabalho. Jean-Pierre Barral dentro da osteopatia. Eu não sou osteopata, eu só estou estudando. E no Barral eu fiz visceral, neural, vascular, articular. E aí foi onde mais eu me aproximei mais dessa coisa da aurícula francesa, li mais um pouquinho. E aí eu fui fazer o curso da Larissa, o módulo, e aí confirmou o que eu achava que era diferente e em que a gente poderia associar. Muito ligado tudo a neuro. É, muito, muito legal. Me fala uma coisa, Jane, tem várias coisas da sua história que para mim me chama atenção e para mim é importante. Mas a primeira coisa que eu queria salientar dessa história é que assim, você sempre foi uma pessoa de muita busca, de muita dedicação, né? Você sempre é uma característica, e eu vou te falar, eu tenho uma honra mesmo de ter, né, como alunos, pessoas como você, né? Você, a Rosana, nossa, eu não vou ficar falando nomes porque eu posso deixar de lado pessoas muito queridas, né? Mas eu acho que assim, a grande maioria, né, 99% dos meus alunos são alunos realmente comprometidos em oferecer, né, essa busca, eu vejo que é para oferecer pro paciente o que tem de melhor, né? E eu até comentei isso quando eu conversei com a Rosana, que essa busca, na verdade, ela na área da saúde, no meu ponto de vista, é uma busca muito fundamental. Tocou meu telefone. É uma busca muito fundamental porque o ser humano ele está em evolução, né? E o conceito que a gente tem do ser humano, conforme a gente vai ampliando a consciência do que é um ser humano, né? De tudo que envolve, as técnicas que lidam com esse ser humano, elas também evoluem, elas vão evoluir, né? Elas vão se amplificar, né? Elas vão conseguir ter mais ação. E aí, em cima disso, nós como profissionais, nós estaremos sempre também numa constante atualização, numa constante busca de oferecer o melhor, né? E eu vejo muito isso nos alunos que chegam em mim. São pessoas extremamente experientes, extremamente comprometidas. As aulas passam a ficar ricas, né? Porque as experiências de troca são muito grandes, né? E você, lógico, tem uma história muito interessante nisso tudo, porque você tem esse contato, você já teve, né, esse contato na grande maioria das técnicas que você aprendeu com o criador da técnica, né? Então, Sim. você, como falou, você já foi para a França ter a formação das cadeias musculares com a criadora da técnica. Você tem um contato muito próximo com o Barral, que é o criador da técnica. Então, você ter a experiência, né, de se formar em várias técnicas que são excelentes dentro da raiz da técnica, né,
te dá um diferencial. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Do que você sente. Você com certeza já fez outros tipos de curso que não necessariamente respeitavam isso. Então, como é que você sente isso? É bem como você falou, né? O ser humano, ele tem a parte da espiritualidade, tem a emoção, tem o físico, e tudo isso se mistura. Nesses estudos, então a gente tem algumas pessoas, né? Mas várias falam, mas enfim, o Steele, ele fala muito que o entendimento do paciente, da sua doença, é mais importante do que uma técnica em si. O Roland Becker também ele fala que a gente tem algumas formas, né? Então o paciente chega e tenta adivinhar o diagnóstico. A gente, como terapeuta, vai tentar cientificamente achar o caminho. Mas o problema é que é o corpo, é o tecido. Não é só eu chegar num livro e falar, bom, deixa eu ver aqui, vai, bursite. O que eu tenho aqui na bursite? Né? Então, eu vou fazer isso tem uma receita de bolo para todo mundo. Isso não funciona. O próprio Barral, ele fala muito, muito. É o corpo, os tecidos é que sabem. Tanto que num atendimento dele, às vezes, assim, ele não pergunta por que o paciente está lá. Ele vai fazendo a ausculta do corpo. E aí ele vai fazendo o tratamento de acordo com o que essa ausculta mostra. Né? Então, a gente reconhece cada vez mais que o corpo tem esse sistema de inteligência próprio e a capacidade de autocura está aí. Né? Que isso também o Dr. Upledger, na crânio-sacral, falava bastante. Né? Também deixou um legado super importante para a gente. Sim. Nesse sentido. E aí, o que você, agora, trazendo para a auriculoterapia, como é que você, que veio com essa base, com esse tipo de fundamento, né? Como é que você viu a auriculoterapia francesa? Eu achei muito legal, primeiro porque assim, os termos, as coisas estavam mais próximas, né? Do que o meridiano e não sei o quê, que essas coisas fazem isso é outro universo. É outro universo, eu não vou conseguir nessa... Eu brinco que nessa encadenação aqui não vai dar tempo para aprender. É outro universo. Agora, quando eu fui lá para o curso e confirmou essa história, então, trato espino talâmico, onde vai o caminho, por onde está a dor, isso tudo é mais familiar. Então, vai falar dos nervos cranianos, como é que eles estão na orelha, como é que está essa informação. Então, isso trouxe a auriculoterapia francesa muito mais próximo, né? Porque é a linguagem da gente no geral. Então, isso é mais próximo. Então, aí dá aquela pontinha mais de curiosidade, né? O que mais? Como é que pode? Como que essa pesquisa? Como é que esse tecido fala? É verdade. E é interessante, né, que toda a sua fala, você trouxe exemplos, né, de conceitos de outras técnicas, como a crânio-sacral, como da próprio Barral e tudo mais, e a gente vê que esses conceitos, eles não se chocam, né? Muito pelo contrário. É uma amplificação, novos ângulos de você olhar para uma mesma forma de respeito. Eu falo que, assim, quando você avalia um tecido, no caso até mesmo a orelha, você está sendo respeitoso com aquele ser, né? Você, a partir do momento que você usa a avaliação, você está inconscientemente, né, se colocando no lugar de avaliador, ou seja, deixa eu ver o que esse corpo está me dizendo. Deixa eu ver o que esse corpo conseguiu organizar até agora. Porque quando a gente acha que a gente pode, a gente mesmo escolher o que quiser para o paciente, a gente está subliminarmente, isso. A gente está falando que a gente pensa que a gente sabe mais do que a inteligência daquele próprio corpo. Né? Então, técnica, eu particularmente não conheço muitas técnicas que se dizem integrativas que não tem um momento avaliativo.
E esse momento avaliativo, muitas vezes, ele é o mais importante, né? É por isso que até dentro dessa semana, essa primeira live que eu fiz na terça-feira, eu comecei a falar desses 3 pilares. Eu comecei a organizar esse pensamento para quem está chegando, né, novo aqui na Escola Noguet, nesse conceito do Dr. Rafael Noguet. Eu comecei a organizar esse fundamento para que fique claro a diferença, né? Então, quanto mais fundamentado e quanto mais organizado esse conhecimento da auriculoterapia francesa vai ficando, até para a população em geral, né? Eu vou facilitar essa diferenciação que ela tem com relação à técnica chinesa, né? Porque a gente está dentro dessa temática aqui da live de hoje, que é, poxa, não teria que ser acupunturista, então, né? E a gente vê que não tem que ser, até porque o raciocínio de tratamento, o raciocínio de diagnóstico é um raciocínio completamente diferente, né, Jane? E esse momento avaliativo é o momento do respeito, eu falo, né? É o momento onde você vai olhar para aquele ser, né? Entendendo que você não sabe mais, né? Você está ali só como um meio de tirar um obstáculo, se é que ele existe, para que aquela capacidade de cura, aquela capacidade de reorganização, aquela capacidade de aceitação, né? Que ela chegue com uma maior facilidade, mas também de uma maneira suave, né? Que ela se integre. Eu acho que essa é a palavra. Essa é a maior fundamentação do integrativo, né? Existem várias definições muito bem feitas sobre o integrativo, mas um ponto de vista super importante nessa palavra, né, medicina integrativa, é justamente a gente ser um objeto, a gente ser um instrumento de integração do próprio paciente, né? E o primeiro passo para que a gente respeite isso, para a gente comece a trabalhar com isso, é a avaliação, né? E dentro da auriculoterapia, o começo, né, para quando a gente está no início da formação, o começo da avaliação é feito através de detecção de pontos. Então, para quem não acompanhou aqui essa semana, né, ontem não, quarta-feira, a gente colocou no YouTube um vídeo específico só sobre detecção de pontos e que vai dar mais uma noção um pouco mais aprofundada sobre isso que a gente está falando aqui, né, Jane? Essa avaliação da auriculoterapia francesa foi a que me chamou a atenção em relação aos tecidos. Sim. Porque, como você mesmo já citou, você tem um problema de estômago, eu não vou botar agulha no estômago só. Pode ser que ele nem me mostre o estômago. Exatamente. Então, através da palpação do mecânico, lá com a canetinha lá, e com o detector elétrico, você chega muito próximo mais desses... Quais mais tecidos estão envolvidos? Exatamente. Não só quais mais tecidos estão envolvidos no sentido da causa, né, da dor, do problema e tudo mais, mas também a gente consegue entender quais estão associados, né? Quais estão sendo, por exemplo, a pessoa está com dor no estômago. Às vezes aquela dor no estômago ela está envolvida, você deu exemplo, né? Vou seguir o seu exemplo. Às vezes aquela dor no estômago está envolvida com uma má alimentação mesmo, com uma intolerância alimentar, que a gente consegue também entender dentro do processo da auriculoterapia francesa, mas às vezes aquela dor no estômago ela está associada a processos emocionais, a processos psíquicos, né? A outro tipo de influência que a gente também vai contemplar na aurículo francesa, né? Então, é isso que se eu puder dar um nome para isso, né? O mais próximo que chega para mim é o respeito, né? Você está realmente... o seu papel, a gente vai vendo, né, nessas novas fundamentações, o papel
do fisioterapeuta, no meu caso, no seu caso, mas do auriculoterapeuta em si, é saber onde ele vai atuar nessa trajetória patológica, né? Qual é o meu papel nessa trajetória patológica, né? E o papel que a gente sabe que não é de eu escolher, ah, bom, então você falou isso, eu vou colocar este ponto, este ponto, este ponto, este ponto. Você não avaliou, você nem sabe o que existe ali, né? Você não sabe o que o corpo está te mostrando como disfunção. Nem sempre é coerente com o que o paciente está falando, né? Então, o fato da gente ter um instrumento de avaliação, ele coloca, sim, a auriculoterapia francesa como uma técnica de excelência, né, em termos de integração. Então... E fica uma coisa muito mais comprovada, né? Eu acho, do ponto de vista, não fica empírico, né? Porque você está tendo um ponto que te está dando um sinal. Exato. Não é uma coisa assim, além de eu montar na minha cabeça o que eu vou tratar no dia, mas ele realmente te dá um parâmetro. Você tem um parâmetro nas frequências do Nogier, você tem parâmetro mensurável. Então, isso, para mim, é muito importante. Eu gosto muito dessa parte onde você é mais palpável, mais... você pode dizer mais... Não sei se pode dizer mais científica ou não, mas é mais palpável, é mais fácil para eu enxergar. Sim, pessoalmente. E assim, como ela realmente entra numa técnica de ciência, né? Ela tem muitas coisas ainda na auriculoterapia que não foi comprovada cientificamente, mas que foi comprovada clinicamente na história que ela já tem, né? E os profissionais que são super comprometidos, né? Então, isso existe. Mas o que acontece? O fundamento que a gente trabalha e que dá esse parâmetro de segurança, né? Ele também nos dá a responsabilidade como profissional. Porque existe também, Jane, não sei se você... Como eu sou professora de medicina chinesa também, né? Existe muito um conceito que vem das terapias naturais que dá a impressão de que ela não faz mal, sabe? Ah, é natural. Até tem um verbete que eu já, nessa história de 20 anos já dando aula, eu escuto falar assim, é natural, se não faz bem, não faz mal, né? E isso não é uma verdade. Isso é uma tentativa de você não se responsabilizar pelos seus atos, né? E a partir do momento que nós, como profissionais da saúde, nos colocamos no nosso papel, né, de profissional, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos. E é aí que essa parte do palpável, que eu entendo que você coloca, ela é extremamente importante. Porque a partir do momento que você trabalha no corpo de um paciente, você é responsável, sim, por tudo que possa acontecer, né? E eu te digo isso até porque eu ouvi um comentário recente até, de uma pessoa, eu não vou citar nomes nem nada, né? Lógico, porque não é essa a intenção, mas eu vi uma pessoa que fez uma formação de auriculoterapia, acho que chinesa, né? E eu vi ela questionando o professor, falando o seguinte, que acho que era o marido dela, que estava com cólica renal. Que essa pessoa estava com cólica renal, ou era paciente, ou era marido, sei lá, e ela foi lá colocar o ponto que ela imaginava que fosse o melhor, né? E a cólica piorou. Foi muito ruim, a pessoa teve que ir pro hospital, né? Chegando no hospital, foi fazer tomografia e viu que o tamanho da pedra não era possível para expulsão. Tinha que fazer cirurgia, ou seja, um processo que o corpo estava vivendo e que ia ser de uma maneira mais suave, né? Foi algo emergencial, gravíssimo, devido à ação de uma pessoa em cima de um ponto que tem uma ação super importante, né? E que trouxe toda essa repercussão. E o questionamento dessa
aluna, a pessoa com quem ela aprendeu a técnica, foi isso. Puxa, será que foi o que eu fiz que deu toda essa complicação, né? E o professor, sabe o que aconteceu, né? A pessoa que ensinou falou, ah, não, eu acho que não foi, não, porque isso seria uma piora normal do quadro, né? O quadro já era para piorar dessa maneira, né? E aí eu falei, olha que irresponsabilidade, né? Ensinou uma técnica errada, não deu os parâmetros que a pessoa deveria ter avaliado antes de acionar algo emergencial. A pessoa fez errado, trouxe consequências e ainda por cima, quando a pessoa foi até, né, puxa, eu acho que fui eu que errei, ainda tirou a responsabilidade como profissional, né, que existe. Então, isso é super grave do meu ponto de vista, né? Você... Porque, peraí, então, quando a técnica funciona, aí tudo bem. Aí foi eu que fiz. Nossa, sua dor de cabeça acabou com um pontinho. Que maravilha. Como eu sou boa, como a técnica é maravilhosa e como eu sou um ótimo profissional. Agora, quando dá errado, não. A técnica não causa esse tipo de coisa. Ela só funciona para melhorar. Para piorar, a culpa não é nossa, né? Mas isso, na verdade, fundamenta a falta de segurança que algumas formas de curso trazem, né? Porque se você não sabe avaliar, o que vier depois, você também tira a sua responsabilidade da questão, né? Porque você não avaliou, né? Sem dúvida. E eu acho que porque tanto na chinesa quanto na francesa, você dá uma importância para a orelha. Exatamente. Você dá uma importância. Então, se você não faz a avaliação adequada, não procura o ponto. A cólica renal, podia evoluir mesmo para precisar implodir a pedra, poderia. Mas talvez numa condição mais tranquila, com um tempo mais... com um intervalo maior, né? Foi imediato, né? A pessoa colocou o ponto e, sei lá, nem 2 horas depois, o paciente estava no hospital numa emergência. Então, se você falar assim para mim, olha, eu tratei e uma semana depois aconteceu uma piora e a pessoa foi, aí você pode até pensar, puxa, uma semana depois, talvez não tenha tido tanta relação. Pode ser uma piora do quadro natural e tal, né? Mas 2 horas depois, você já coisa começar a pensar um pouco melhor, né? E o ponto que na verdade, olha só, nem tinha pensado de falar isso, mas abriu a oportunidade. A minha live da próxima semana, da sexta-feira, até para vocês já se prepararem, vai ser sobre isso. Sobre as... Deixa eu até confirmar para não falar besteira. Que aqui é tudo organizado. Mas peraí. É isso mesmo, é isso mesmo. A live da próxima semana eu vou falar sobre contraindicações. Então, a auriculoterapia serve para tudo, eu posso já, em todas as situações, o que tiver acontecendo, eu vou poder trabalhar, né? Então, eu vou conversar sobre isso na semana que vem. Existem cuidados, né? E isso é responsabilidade do profissional. Você tem que conhecer a patologia que você está lidando, né? Então, nós trabalhamos sim com uma necessidade diagnóstica. Os pacientes, eles merecem ter um diagnóstico do que eles estão vivendo. Todo mundo merece ter um diagnóstico, né? Se você é um profissional onde o diagnóstico médico está na sua mão, que é o caso de um médico, você vai ter que fazer o diagnóstico médico desse paciente. Se a sua profissão não te traz esse escopo de trabalhar, né, de definir um diagnóstico, você tem que encaminhar esse paciente para ele receber um diagnóstico, né? Então, isso é super importante, porque isso determina o entendimento do seu papel como profissional. Qual é o seu papel, né? E é uma coisa que eu sempre falo e vou repetir. Quando você faz a auriculoterapia, né? Quando você se especializa na auriculoterapia francesa, você não deixa de ser o profissional que você já vinha sendo até então, né?
Você continua tendo as mesmas responsabilidades, os mesmos responsabilidades com relação ao paciente, com relação ao diagnóstico dele, com relação a todos os encaminhamentos que são necessários perante aquilo, né? Isso desde a parte física até a parte psíquica, né? Então, se eu não sou uma psicóloga e eu estou fazendo um tratamento no meu paciente com auriculoterapia francesa, e do meu tratamento eu percebo que algumas questões psíquicas começam a fermentar mesmo nesse paciente, eu preciso encaminhar ele para uma psicóloga. O fato do curso ser direcionado para profissionais da área da saúde envolve tudo isso, né? Eu não preciso ensinar isso para ninguém. As pessoas sabem o seu papel como profissional da área da saúde, né? Então, isso traz qualidade para o paciente. Isso eu acho que é um diferencial dessa sua abordagem, né? Porque a gente vê muita coisa por aí que vai lá, se inscreve um final de semana por mês e você aprende, né? Então, realmente você aprende, eu vou espetar aqui, vou espetar lá e tá feita a minha parte. E a coisa, o ser humano não é só um ponto e não é só espetar lá, né? Então, essa diferenciação, essa proteção para o paciente, eu acho super importante. Não é... É super importante, é super importante em várias razões, né? Em vários pontos. Eu brinco muitas vezes, não sei se na sua classe, na sua aula, eu cheguei a falar, mas é uma fala minha. Aos poucos as pessoas vão me conhecendo, porque assim, eu tendo a ser bastante enfática em algumas coisas, né? E uma das minhas falas é o seguinte: quando você se propõe a fazer alguma coisa, né, ou aprender alguma técnica e tudo mais, eu acho que o mínimo que você pode fazer é se colocar no lugar do paciente. Então, eu sempre recomendo a todos os meus alunos que passem por tratamento, né? Que conheçam como paciente a auriculoterapia francesa. É super importante, porque você vai entender também a sensibilidade do paciente com relação à agulha, com relação a tudo, né? Você como paciente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você colocar as hipóteses da sua vida com relação ao que você está fazendo. Então, por exemplo, se a sua mãe começa a ter alguma disfunção, começa a ter algum sintoma, algum problema, onde você levaria ela para se tratar? Né? Quando você fala, por exemplo, né, dessas possibilidades que hoje em dia, infelizmente acontece, de profissionais que na verdade de não profissionais, né, não profissionais, não profissionais fazerem e começarem a oferecer tratamentos em locais que nem deveriam ser, nem deveriam, e eu acho que nem são, né, autorizados a dar tratamentos, por exemplo, salões de cabeleireiro, barbearia e coisas do gênero. Você levaria sua mãe para fazer um tratamento no salão de cabeleireiro? Eu não levaria a minha. Eu não levaria a minha. Então, assim, é super importante esse tipo de responsabilidade mesmo, né? Você começar a se colocar no papel que você tem como profissional, né? Quais são as responsabilidades e os direitos de um paciente? Eu iria, como paciente, me tratar dessa forma, com esse tipo de formação do meu paciente? Eu levaria um ente querido meu para se tratar, né? Porque ficar naquela lenga-lenga de, ai, não, relaxamento, vem aqui, porque, sei lá, qualquer coisinhas mínimas, né? As coisinhas mínimas, tudo bem, mas quem é que vai se responsabilizar? Não, e quem vai saber se a mínima é mínima? Exato, o que tem por trás exato, dela, né? exato. É isso mesmo. Eu ia falar agora. A pessoa começou com uma dorzinha de cabeça e aí você fez qualquer abordagem que você não estava preparado para isso e a dor de cabeça piorou. E aí? Ah, não, mas não foi o que eu fiz. Camuflou, Aí né? não foi o que você fez que piorou. Nunca, né? Ou camufla, né? Você simplesmente... Exato.
Exato. E é esse tipo de abordagem que eu vou colocar na próxima live, né? De quais são as situações que um paciente chega que eu tenho que analisar o que eu posso e o que eu não posso fazer naquele paciente, né? Então, a auriculoterapia é uma técnica que eu posso aplicar em tudo? Eu posso aplicar em tudo, mas como profissional da área da saúde que eu sou, eu tenho que saber avaliar o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Então, esse tipo de... Parece que a gente está desviando, mas a gente não está desviando do tema, né? Um profissional da área da saúde, ele tem o direito de fazer a formação que ele quiser. E como profissional da área da saúde, ele tem o dever, aí, né? Os direitos a gente gosta, mas vamos lá. A gente tem o dever de analisar os critérios desse curso, de analisar os critérios desse profissional que está se propondo a dar um curso, para você se fundamentar também, né? Para você estar respaldado quando você for atuar num paciente. Uhum. Então, voltando para a pergunta inicial desse tema, né? A auriculoterapia francesa, ela é sim uma técnica que é de direito, né? De ser aprendida por todos os profissionais da área da saúde. Existia, Jane, como você não é da área da medicina chinesa, você talvez não saiba disso, né? Mas existia aqui no Brasil, na década de 90, na década dos anos 2000, né? Existia um conceito dentro da área da medicina chinesa de que o Dr. Rafael Noguer, ele não dava aula, ele não ensinava profissionais que não fossem médicos, né? Que ele só ensinava médicos. Isso não era verdade, né? Foi verdade durante um tempo, mas na verdade, você vê como tudo tem uma fundamentação plausível, né? O que acontece? Quando o pai dele começou a desenvolver essa técnica, na década de 50, quantas profissões na área da saúde existia, Jane? Na década de 50? Existia o médico, existia a enfermeira, o dentista era uma profissão bem pequena ainda, não eram todas as pessoas que cuidavam dos dentes. O cuidado dos dentes, eu não sei se, acho que com certeza você deve ter passado por isso, era arrancar. A minha avó, por exemplo, ela perdeu todos os dentes, não porque o médico, o dentista arrancou, né? Ela perdeu todos os dentes com 40 anos, usava dentadura, não se tratava. Isso na década de 60, mais ou menos. 60, é isso mesmo. Arrancava os dentes, né? Não tinha ainda evoluído a técnica para poder tratar. Para tratamento. Então, como o Dr. Paul Noguer criou um núcleo de médicos para estudar e para desenvolver tudo, era para quem ele ensinava, porque só existia isso de oferta. Eu cheguei a questionar isso para o Dr. Rafael Noguer, né? Puxa, no Brasil a gente achava que você só ensinava para médico. Ele falou, durante um tempo da história foi assim mesmo, né? Porque só essa profissão que existia, assim, né? Que procurava aprender algo mais. Mas a gente se adapta, né? Então, hoje, ele falou muito pelo contrário, eu acho extremamente importante que muitos profissionais da saúde conheçam a técnica. Mas, inclusive, você vai poder atuar com a auriculoterapia francesa dentro do seu escopo de trabalho. Por exemplo, existe um médico, inclusive ele é brasileiro, não sei se você sabe disso, Jane, ele já entrou bastante em contato comigo e tudo mais. Ele é um médico brasileiro que trabalha num hospital de Paris só com cirurgia de coluna. Hérnia de disco, né, coisas assim. E ele usa a auriculoterapia francesa no pós-cirúrgico imediato. O paciente está anestesiado ainda, sei lá, acabou de sair, ele já está fazendo a aurículo francesa. E ele fez uma pesquisa em cima disso, né? O resultado de melhora entre os pós-cirúrgicos que fizeram e que não fizeram a auriculoterapia francesa é altamente significativo, né? E a gente está em contato, tudo, ele já passou bastante coisa para mim, achei super interessante. E eu não tenho como fazer isso no meu paciente. Eu não estou no pós-cirúrgico imediato. Eu não tenho nenhuma atuação, eu não sou funcionária de hospital, eu não tenho como fazer isso no pós-cirúrgico imediato.
Mas tem profissionais que conseguem, né? E aí vai atuar dentro disso. Então, por exemplo, existem alguns pontos, existe uma sequência de pontos que você pode atuar para fazer com que a gestante entre na fase expulsiva do parto. Se você não atua com gestante em fase expulsiva do parto, que muito provavelmente vai estar numa maternidade, você raramente vai usar esse tipo de protocolo. Vai usar essa técnica, esse protocolo, verdade. Não vai usar, você não vai usar, você não vai ter esse tipo de especialidade. Então, existe também, dentro da auriculoterapia francesa, as especialidades de aprofundamento, né? E você tem que saber onde é que você vai se encaixar, qual é o escopo de trabalho que você tem, que tipo de paciente chega no seu consultório, para você também ter um pouco mais de conhecimento nessa área, né? Sem dúvida. É isso. Então, gente... Isso aí é um caminho bem interessante, muito interessante. É um da mundo novo. auriculoterapia francesa. Eu acho que ela pode entrar junto com as técnicas que a gente usa sem o mínimo conflito. E nesses estudos que eu tenho feito do Barral, nos nervos cranianos, a orelha está ali, ouvido interno e mais todos os caminhos que esses nervos cranianos vão levar. A gente está ali com ela, fácil de acessar. Exato, está ali facinho para a gente trabalhar na orelha. Na orelha. Nos nervos, exato. Nos nervos, tem muita coisa legal que caminho você já aprendeu, inclusive, no módulo 1, olha só. No módulo 1, fez o módulo 1 e já tem toda essa visão maravilhosa aí, que é esse realmente o propósito, desde o módulo 1, que os profissionais saiam com uma geral, realmente, você tem propósito quando você fala da técnica, né? Então, você entende do início ao fim o que é e você vai, logicamente, se aprofundar cada vez mais, né? Para ter mais habilidades. Mas de tudo que existe na técnica, no módulo 1, você já teve uma pincelada, né? Você já tem como encaixar isso dentro de todas essas formações excelentes que você já fez. Então, você vê, você não deixou de utilizar e de ser a profissional que você é, com todas essas formações, e ainda coube espaço para a auriculoterapia francesa, porque ela se casa, né? Com todas essas teorias. Né? Ela se encaixa, é o que eu falei, é uma leitura próxima da gente, porque é neuro. São ligados. Fisiologia, Então, neurofisiologia, tecido, informação. Então, é uma linguagem bem próxima, né? Não tem uma filosofia que você tem que aprender uma nova filosofia, tem que entrar num outro caminho. Ela é isso, ela é dentro da área da gente perfeitamente. É isso mesmo. Muito bom. Isso mesmo, muito bem. Foi muito bom conversar com você. Acho que a gente conseguiu, né, trazer essa resposta de uma maneira mais aprofundada, né? Porque não é só responder sim ou não, né? É entender realmente o papel do profissional, né? E entender realmente o que esse mundo inconfundível, eu falo, é inconfundível. Apesar das pessoas ainda confundirem quando ela está nessa fase inicial, né? Dos conceitos, elas são parecidas, porque as duas usam cartografia, as duas usam orelha, mas conforme a gente vai aprofundando na auriculoterapia francesa, a gente vai vendo que elas são inconfundíveis, não dá para confundir uma com a outra, é outro mundo. Né? Outro mundo, exatamente. E dentro da auriculoterapia francesa, esse mundo também vai ampliando quando a gente chega, por exemplo, no sinal vascular, como eu falei, quando a gente chega nas frequências de Nogier, como eu falei, quando a gente chega em fotorrecepção, fotoemissão da pele. Essa é novidade ainda, essa eu estou aguardando. Você vai chegar ainda, isso você vai chegar. Então é isso. Foi muito bom, Jane. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Né? Eu que agradeço o convite. Que bom. Espero a gente consiga conversar até mais em cima disso, acho super importante. E é isso. Nessa semana, na semana que vem, né, a gente vai ter mais 2 lives.
a live de terça, que eu já vou começar a divulgar, e a de sexta, que eu sei de cor, que vai ser sobre contraindicações. Então, se vocês têm também aí alguma dúvida com relação à contraindicação, quando eu posso usar, quando eu não posso usar, é super importante participar da próxima live. E é isso. Acho que era isso que eu tinha para conversar. Muito obrigada e até uma próxima. Até. Obrigada. Beijão, Jane. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.